Jesus. Pega a sua Bíblia comigo agora, eletrônica ou de livro, repita comigo. Levante a sua mão assim com a Bíblia, um exercício dominical, né? Repita, eu creio na Bíblia, ela é a palavra de Deus, eu vou ouvir o que ela diz, eu vou obedecer aos seus ensinos, em o nome de Jesus. Outra maneira, outra frase que nós usamos, dizemos, ela é a revelação de Deus para nós. A Bíblia está aqui para nos revelar quem Deus é. Todas as Escrituras são inspiradas pelo Senhor, que tem um propósito para corrigir, para instruir, para colocar no caminho, direcionar, falar, apresentar, mas sempre revelando quem é o Senhor Jesus. Então não importa se eu estou lendo sozinho, se eu estou na igreja, o propósito deve ser sempre, Senhor, o que o Senhor quer que eu... O que o Senhor está fazendo conhecer? O que o Senhor está revelando para mim? Nessa convivência com Ele através da sua palavra. O texto de hoje está no Evangelho de João. Então, por favor, abram o Evangelho de João, capítulo de número 5. E a partir do versículo de número 1. João 5, por favor, abram lá. E mantenham a sua Bíblia aberta. Me encoraja muito quando você anota, quando você tem um lápis, um marcador, alguma coisa que vai anotando, né? Ou faz perguntas, ou manda perguntas também, né? A versão que nós usamos é a nova versão internacional. Okay? Então, a partir do versículo 1, ainda sentados como estamos, ouçam a palavra de Deus. Depois eu vou explicar os versos e fazer algumas colocações e nós encerramos. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é lícito, permitido carregar a maca? Mas ele respondeu, o homem que me curou e me disse, pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi e contaram aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, ajuda, fala conosco. Da maneira que o Senhor falou ao meu coração, fala agora com pessoas, com a igreja aqui reunida, ou aqueles que estão ouvindo, talvez, pela internet também, Senhor. Mas, Pai, o Senhor faz o falar, o Senhor realiza o falar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.
O autor, um dos 12 apóstolos, João. Nós sabemos que, além do Evangelho, ele escreveu as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, lá no final do Novo Testamento. E também o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Então, nós sabemos que esse é um dos 12 que viveu o mais longo de todos os demais discípulos de Jesus, e ele foi alguém que foi testemunha ocular. E se eu disse que tudo na Bíblia tem um propósito de revelar quem Deus é, a minha pergunta para aqui esse texto é: o que João quer nos revelar? Mas ele nos ajuda. Você não precisa abrir, mas lá no final do capítulo, do livro do Evangelho de João, no capítulo 20, os versículos 30 e 31, ele faz uma declaração. Ele fala assim: Jesus realizou, estou parafraseando, muito mais do que esses sinais miraculosos. João relata 8 sinais maravilhosos, né, que Jesus realizou, milagres, coisas extraordinárias, sobrenaturais. Ele diz assim: então Jesus, esses não são todos, mas esses estão aqui para um propósito, que eu creio que ele quer comunicar para nós. Qual é o propósito? Para que conheçamos quem é Jesus. E conhecendo Jesus, vamos crer que ele é o Cristo, Filho de Deus. E crendo, nós vamos ter a vida eterna. Acho que a gente já pode ir embora, né? Já serviu, né? Porque ele está dizendo o seguinte: para que nós conheçamos, venhamos a crer, e crendo temos vida eterna. Esse é o propósito. Então, com essa mente, com essas lentes, vamos olhar para o texto. O que é que nós aprendemos aqui? No versículo de número 1, nós vemos, né, que algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Eu não vou fazer perguntas assim ao público, mas eu imagino que vocês já sabem, né? Os judeus têm vários festivais durante o ano, tudo do Antigo Testamento. Nós podemos ver 7 que são assim importantes, mas 3 são primários: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. A Páscoa, na primavera, celebra a saída do povo de Israel do Egito. O cordeiro da Páscoa, lembra-se, o sangue nos umbrais, todo mundo dentro. À noite veio o anjo do Senhor, e onde ele via o sangue naquela porta, ele passava por cima. Então essa é a Páscoa. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais de um cordeiro, de um animalzinho, pegar o sangue e botar nos umbrais da porta. Não, Jesus é o sangue dele derramado por nós. Nós somos perdoados. Então a Páscoa dos judeus celebra a libertação do Egito. A Páscoa cristã, nós celebramos que nós fomos libertos do império das trevas e agora pertencemos ao reino da luz do seu Filho. Você pode dizer amém para isso? Acordem, fiquem animados com isso aí, porque isso me anima muito, né? Libertação. E depois, a próxima festa é o Pentecostes, ou Festas das Semanas. Por quê? São exatamente 7 semanas, desde a Páscoa. E nas Páscoa, Libertação, Pentecostes eram as primícias. Olha que coisa linda. Nós celebramos aqui a morte e ressurreição de Jesus. Jesus foi plantado, sepultado. 50 dias depois, e lá na agricultura israelense, né, plantam a semente e depois os primeiros frutos oferecem a Deus, as primícias. O que aconteceu em Pentecostes? Agora de Jesus, uma semente, nós temos 120 discípulos e imediatamente em Pentecostes eles multiplicam assim de maneira extraordinária para 3.000 pessoas novas ingressando na igreja naquele dia. Então, Pentecostes é essa explosão de vida, as primícias. Tabernáculos nós não celebramos ainda, por quê? Porque tabernáculos é a celebração de que quando Jesus voltar, ele vai mandar os seus anjos nos 4 cantos da terra e vai juntar todo mundo, é a colheita final. Um dia desses aí, futuro, próximos, vamos falar sobre o final dos tempos, mais uma vez. Deixa eu dar um aviso a você, há muitas teorias, tem assim, teorias que dizem que Jesus virá, nós vamos ser arrebatados, vai haver um tempo difícil, depois ele vem, ele fica um tempo, mas sempre tem uma repescagem. Se você não for na primeira vez, você tem uma chance na segunda vez. Eu quero que você saiba que eu não creio isso. O que creio é que, Mateus 24, quando a trombeta ecoar, é a hora da festa final. Chama todo mundo. Quem já é do Senhor, é do Senhor. Quem não é, I'm sorry. Não vai ter uma segunda chance.
Amém? Mas esse não é o assunto de hoje, vamos voltar aqui. Então ele está revelando para nós. Mas havia uma festa. Jerusalém, para o tempo, para a época, era uma cidade grande, nos moldes. Por exemplo, ela tinha a população de 250 mil pessoas. Vocês devem saber que Newark tem 311 mil, não é isso? Então, um pouquinho menor que Newark. Imagina, uma cidade desse tamanho. Porém, nas festas, de acordo com o Antigo Testamento, os judeus, não importa onde eles estivessem, eles tinham que vir, os adultos tinham que vir, e as crianças de 13 anos para cima tinham que vir até Jerusalém. Então imagine, cada uma dessas festas a população triplicava ou quadruplicava. Então 1 milhão de pessoas não era incomum em Jerusalém. Estão comigo? Então o que é que nós estamos sendo informados aqui? Era um momento de muita gente. Uma enorme multidão. Jesus está vindo na festa e há uma enorme multidão, local e gente de todos os lugares. O que mais que nós aprendemos aqui? É que há em Jerusalém, versículo 2, uma porta chamada das ovelhas. Pastor, o que é isso? Obviamente, eles tinham sacrifício de cordeiros lá no, e animais e outros sacrifícios lá no templo. Mas imagine, quem vem de longe, 1 mês de viagem, 3, 4 semanas de viagem, eles não podiam trazer os animais. Então havia um lugar onde eles podiam adquirir os animais. E ali era a entrada, ali era o lugar. Então imagine, uma cidade no movimento extraordinário, multidões. E nessas multidões também agora esse lugar, que era um lugar específico, das pessoas virem comprarem seus cordeiros para o sacrifício. Você imaginou o movimento? Tanta gente. Imagino que eu quero orando, pedindo que você pegue essa ideia. Multidão, um grande movimento, um lugar cheio, né? Um lugar cheio. Eu volta e meia, às vezes vou com minha esposa, né? Vamos ao Costco, né? A gente olha assim os horários, pensa no dia, olha o calendário, vê que hora, tudo que é possível. Sabe por quê? Há dias que você chega no Costco, eu não sei a sua experiência, que é um madhouse, não é isso? É gente, tem mais gente do que gente, não é? Demais. Só aquilo já me dá um sufoco. Imagina você num lugar assim, super sufocado. E quando tem mais gente, a gente se dá conta de quem está ao nosso redor? A gente anda e passa, você não tem nem noção. Né? Então esse é o cenário até agora. E além disso, no versículo 3... ali havia um tanque chamado de Betesda. Eu vou pular algumas informações sobre o tanque de Betesda. Nós temos anotações aqui, à esquerda e à direita, você pode levar, tem uma explicação ali. Esse tanque estava ali. Muitos críticos duvidaram da existência desse tanque, porque disseram, o João inventou isso. Porque não existe nos registros judaicos a existência de um tanque de Betesda. Até o ano 1880, um arqueólogo alemão escavou. Uma igreja havia sido construída em cima. E os críticos criticavam, 5 lados, 5 entradas, como é que era isso? Normalmente uma piscina é quadrada, né? Um tanque é quadrado, como é que pode ter 5? Isso não era da época. Então eles descobriram o seguinte, quando o arqueólogo veio, é que havia um tanque maior, e um espaço e um tanque menor. E ali haviam as 4 entradas do tanque principal e a 5ª entrada do tanque menor. Só para dizer o seguinte, você pode crer na palavra de Deus, você pode acreditar na palavra de Deus, ela é real. Levaram aí quase 1800 anos para eles descobrirem que isso era real. O Espírito Santo já fala para você e para mim, você não precisa do arqueólogo, ele só confirma, você tem que crer, Deus revelou essa palavra para nós. Mas essa é uma informação arqueológica, eu não quero ficar ali. Mas ali costumava ficar grande número, multidão na cidade, movimento total na Porta das Ovelhas e também ali naquele estanque, grande número de quem? De pessoas com sérias enfermidades. O texto fala assim, pessoas doentes e inválidas. Quando eu falo inválidas, há tipos de doenças diferentes, não é isso? Quando eu falo inválido, é alguém que não consegue ajudar-se a si mesmo. Precisa de ajuda. Está sentindo o drama aumentando? Multidão, gente demais em volta, muita gente doente, todo tipo de doença, estão até ali, né? Então nós temos isso aí. E é nesse caso, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes em várias, cegos, mânticos e paralíticos. E aí o texto diz, eles esperavam o movimento nas águas. O finalzinho do versículo 3 e o versículo 4 inteiro, é possível que a sua Bíblia esteja entre colchetes. É assim que em português, né? Com aquele sinalzinho assim, colchetes.
É possível. E provavelmente várias Bíblias e versões vão estar assim. Por quê? Porque nos antigos manuscritos isso não aparece. Alguns manuscritos antigos. Então, o tradutor, por segurança, colocou. O ponto que eu creio é, o João não está dizendo que realmente um anjo descia de tempo em tempo, porque seria até um pouco de, sei lá, Senhor, que coisa esquisita, como é que o paralítico vai conseguir? Se as pessoas eram inválidas, quem é que ia chegar na água, né? Cruel até, né? Mas era o que o povo acreditava. Você não tem experiência de pessoas que sobem escadarias imensas para conseguir um milagre? Ou que fazem sacrifícios para conseguir um milagre? Essas pessoas tinham essa perspectiva aqui. Eu não creio que o João está dizendo que esse era o caso real, mas eles acreditavam que era isso aí. E é nesse todo que eu queria que você tomasse posse da primeira coisa. Nós somos aqui talvez uns 100 pessoas, não sei. Não importa. Você imagina, nós chegamos aqui individualmente, né? Mas aqui estamos parte de um grupo grande. Eu tenho certeza absoluta que vários de vocês, vários de nós, temos necessidades profundas. E alguns de nós estão chegando à conclusão seguinte: eu não consigo ajudar, sozinho não dou conta. Sou um inválido. Não é se sentir assim, colocar para baixo, mas é uma realidade. Eu luto com essa questão tanto tempo. Esse temperamento meu me dá um problema. Eu falo quando não devia, falo o que eu não quero, e depois eu não consigo recolher de volta. Faço promessa e não acontece nada. Ou uma enfermidade, ou um relacionamento. Gente, a lista é enorme. E na multidão, nós aprendemos algo extraordinário. Jesus vem ao encontro. Ele podia simplesmente dizer: vou deixar passar a festa e depois eu vou. Que aí eu vou poder, com calma, escolher as pessoas. Mas ele vai lá no meio da confusão, porque ele conhece cada um. Companheiros, eu não sei explicar qual o critério de Deus. Mas você já notou? Milhares de pessoas, num grande movimento, muitos doentes, ele escolheu um. E eu creio que ele escolhe falar conosco, individualmente, um. Eu não sei para quem ele está falando. Eu sei que ele falou para mim, e ele tem falado a outras pessoas quando eu compartilho essa palavra, mas eu tenho certeza que ele também está dizendo: olha, eu vim aqui para falar com você. Mas, Senhor, tem 99 outros, mas eu vim buscar e falar com você. E ao dizer isso, sabe o que eu vejo? Ele sabe o que nós estamos passando. Sabe onde estamos? Ele sabe o que nós estamos passando. Então, tome posse. Não se anule. Não pense que você não é importante o suficiente para Deus, que Ele não deixaria tudo para vir ao seu encontro. Eu creio que é exatamente isso que Ele está dizendo. Eu vim por sua causa. Eu sei que existem muitos outros com necessidades, mas hoje, nesse momento, minha proposta é com você. Eu quero endereçar você. Então, essa é a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto, né? Mas há mais que nós vemos nesse texto. Como Jesus se direciona a ele? Ele chega para ele, muitos doentes, como eu falei, eu não entendo o critério, mas ele vai chegar e vai perguntar o seguinte, muito claro. No versículo anterior, 5, ele diz que um dos paralíticos, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Fazia 38 anos que ele era paralítico. Nasceu paralítico, nós não sabemos. Qual é o outro ponto? É que havia muito tempo que ele estava naquela condição. Ano após ano, após ano, após ano, ele naquela condição. E Jesus se compadece. Tá? E aqui nós vamos entrar num outro ponto. É que quando Jesus vem se dirigir a ele, ele vai fazer uma pergunta. Ele se compadeceu, nós vimos pelo texto, ele viu que havia ali alguém com tanto, e vendo que ele estava tanto tempo, Jesus se dirige a ele. E qual é a pergunta? E agora é a participação. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Por quê? Eu diria, obviamente, eu penso que todo mundo diria: eu quero ser curado. Mas você concorda comigo que alguns de nós nos acostumamos com a doença? Razões, às vezes, inexplicáveis. Eu creio que às vezes nos acostumamos porque a gente gosta da atenção.
Se é uma questão física, as pessoas nos acordem e tudo mais, a gente pode capitular, e não é que a gente, o Senhor sabe, Ele tem um plano, Ele é Senhor, mas por vezes nós temos situações que a gente se acostuma, a gente gosta da atenção, gosta do cuidado. Ou às vezes no temperamento a gente não tem, sabe que para mudar vai ter que fazer esforço, vai ter que reconhecer. Para eu dizer que eu quero ser curado, eu tenho que reconhecer que eu estou doente. E às vezes essa admissão não é simples. Eu creio que o Senhor sabe o que você está passando, sabe o que eu estou passando, mas Ele está perguntando, você quer ser transformado? Ele não vai impor. Ele poderia, mas Ele não vai. Então nós vemos aqui que existe uma participação nossa no processo. Mostra um outro lado de Jesus, que se fosse eu, e eu perguntasse, você quer ser curado? E quando eu vi a resposta daquele homem, a resposta dele foi tão, para mim, desconectada. Por quê? Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Qual é a resposta que ele dá para ele lá? Ele fala, Senhor, eu estou aqui, o anjo vem, mexe na água, mas não tem ninguém para me ajudar. Acho que até o tom de voz mudou, né? Gente, Jesus está com você. E você está preocupado em chegar até a água? O que eu vou fazer? Nós temos essa tendência, nós, que nada é de graça. A gente tem que pagar o preço. Nós acabamos de ver. O preço do pecado foi pago no corpo de Jesus, partido por nós. Quando é que ele vai se dar conta que Ele é por nós? Ele responde dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até a água. Só a esperança dele estava onde? Alguém que viesse, Jesus, o Senhor serve, o Senhor pode vir, já que o Senhor falou comigo, me ajuda a chegar até a água. Se eu chegar até a água, estou curado. Então, tchau, Jesus. Você concorda que a gente usa Jesus para isso? Às vezes estamos num processo da imigração, que acontece muito conosco, né? Então a gente vem, ó Senhor, me ajuda, estou comigo. Aí vai na imigração, resolveu tudo. Aí depois, cadê Jesus? Fica até a próxima crise, né? Eu espero que a CCP não seja assim, né? E às vezes eu penso o seguinte, que a pessoa está sozinha, se eu tivesse alguém, se eu encontrasse uma jovem ou um jovem para compartilhar a minha vida, aí tudo seria bom. Aí encontra a pessoa, obrigado Jesus, tchau. Ou talvez uma carreira. Eu acho que você está entendendo a ideia. Esse homem que vai ser agora receber essa dádiva da cura, ele estava olhando para Jesus como alguém simplesmente para ajudá-lo a chegar na água. Me lembrei daqueles 10 leprosos. Lembra-se dos 10 leprosos? Que vieram, Jesus, misericórdia de mim. Lembram-se, os 10 gritando? Aí Jesus para e diz para eles, vão para Jerusalém, vão lá mostrar-se ao sacerdote, vão para Jerusalém. Ou seja, pela fé, vão. Mas Jesus não mandou que ficassem curados. À medida que eles iam, ficaram curados. Eram 10. Quantos voltaram para agradecer? Senhor, muito obrigado por o Senhor ter nos curado. Quantos voltaram? Por quê? Tudo que eles queriam de Jesus era o quê? A cura. Eu creio que o ponto aqui era o seguinte. Eu creio que Deus pode curar a você e a mim, física, emocional, hoje, aqui, agora. Ele pode fazer isso. É possível que essa palavra seja para você. Mas eu creio também que o Senhor quer dizer o seguinte, filho, eu não quero apenas curar o seu corpo, porque cedo ou tarde, tá, nós temos um encontro marcado no céu. Hoje, bem cedinho de manhã, eu tenho um primo lá no Brasil, em Itatiaia, né, e ele manda as coisas tudo de madrugada. Não sei se ele acorda de madrugada ou se ele está no schedule lá do WhatsApp dele. Mas ele mandou, até bonito, com musiquinha no fundo, era uma fila para o céu. E falando, dessa fila você não muda de lugar, você não pode sair dela, o seu dia vai chegar. Eu falei, gente, o domingo já começou já abençoado, né? A intenção era boa, o ponto que ele estava dizendo, aproveite a jornada, porque um dia o nosso número vai ser chamado, né? Agora, tudo bem. O que Jesus está dizendo, creio, para nós, ensinando? Ele não está apenas preocupado em me curar fisicamente, que seria bom, acrescentar anos, que seria ótimo, para fazer tudo bem. Mas ele está dizendo o seguinte, eu quero transformar você, dar a você uma vida e uma vida eterna. Ele não pegou isso. Jesus o curou. Ele não sabe quem Jesus é. Vai para o templo, encontra os policiais da religião, os fariseus, né?
que estão lá perseguindo, eles estavam preocupados que, não que o homem foi curado. Eu me lembrei do cego no capítulo 9 de João, né, que o jovem era cego de nascença, foi curado, e eles dão aquela bronca toda, porque foi no sábado. Como é que pode curar um cego no sábado? E vamos lá falar com o cego, chamar a atenção dele. Aí chama os pais do cego. Esse é o seu filho? Eu falei, é o nosso filho. Como é que ele está? Ele nasceu de cego? Nasceu. Como é que ele vê? Esse eu não sei. Ele tem idade, pode responder. Ele fala assim, porque eles tinham medo dos fariseus. Quem falasse que Jesus Cristo era capaz de fazer isso, seria expulso da sinagoga. Esse homem aqui devia ter o mesmo temor, porque ele se livra logo da responsabilidade. Eu não sei de nada. Foi o homem que me curou, que me mandou eu pegar a minha maca. Jesus podia dizer que eles vão entrar em conversa com ele. Onde é que está escrito que você não pode carregar a sua maca se você foi curado no sábado, no Antigo Testamento? Tem algum lugar? Não. Apenas disse, não, 6 dias são seus, 7º do Senhor. Nós queremos que o domingo é o nosso sábado. Esse era o ponto. O resto começa a ter esses regulamentos e coisas mais que a gente vai acrescentando. Então ele estava dizendo para eles que isso não era o ponto. Qual é o ponto então? Tem uma participação. Esse homem queria usar Jesus, mas ainda assim Jesus o curou. Porém eu creio que ele não aproveitou a oportunidade de ser curado totalmente. Ali estava... Ali, ele queria ir para a água que era agitada. Aqui estava a água viva, que podia transformá-lo naquele momento, naquela hora. Perdeu a sua oportunidade. O finalzinho dos últimos versículos que nós temos aqui falam do fato de que Jesus veio para nosso caminho e tudo mais, mas ele conclui dizendo, quando eles vêm dizer, você está fazendo isso no sábado? Não pode não, não pode não. O que Jesus responde? Sobre o sábado, nada. Ele diz apenas o seguinte, meu pai está trabalhando e eu estou trabalhando também. Qual é a notícia para nós? Ele é Senhor. Não é somente o que eu estou falando para vocês. Eu creio que é o que o Espírito de Deus está falando. Não sei quem. Não sei se 1, se 2 ou se 3. Aqui ou ouvindo pela internet, quem é. Mas eu tenho certeza absoluta de algo. Jesus está perguntando a você, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? E nós temos aqui um retrato do que não fazer. O retrato do fazer é dizer, quero, Senhor. Mas eu estou sem condição. Eu sou, nesse sentido, um inválido. Eu não preciso de água, porque Ele é tudo que eu preciso. Para isso eu preciso dizer, Senhor, eu estou aqui. Mas ir além, eu não quero apenas ser curado da enfermidade. Eu não quero apenas ser curado da questão emocional. Eu não quero ver apenas o problema resolvido. Senhor, eu quero crer que o Senhor é o Filho de Deus. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero ter, Senhor, completamente. Uma revelação simples, né? E a resposta? Nós sabemos como que o moço fez. E nós? O que é que nós vamos fazer? Eu creio que existe uma possibilidade. É dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser curado. Eu não preciso saber de quê. Mas ele precisa ouvir. Sabendo o que é. Dizer, Senhor, o Senhor sabe. Eu preciso dessa cura. Cura-me, Senhor. Sei que isso é duro, difícil, todo mundo olhando para a gente, fica complicado, né? Mas esse é o momento que a gente tem a oportunidade de não só falar com o Senhor no íntimo, mas também de vir até o altar, simbolicamente. Esse lugar aqui não é mais sagrado do que nenhum. Mas ao sair do lugar, vir até a frente e dizer, Senhor, isso é particular. Não preciso expor, mas eu quero ser curado hoje. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, preciso dessa transformação aqui e agora, em o nome de Jesus. Eu vou orar, e se houver uma pessoa aqui, não vou estender, mas se houver uma pessoa aqui, que hoje disse, eu preciso dessa cura, esse encontro com Jesus, você deixa o seu lugar, você não precisa me dizer nada,
Se você vier, um irmão virá para orar com você, uma irmã, quem for. Pai querido, cadeias sejam rompidas hoje, Senhor. São coisas pessoais, Senhor, profundas, particulares, Senhor. Eu não tenho que, não é da minha alçada, Senhor. Isso. Mas, Senhor, os irmãos que estão vindo, irmãs que estão vindo aqui, Senhor, Pai, visita em nome de Jesus. Visita, Pai. Quero pedir aos irmãos que estão sentados, não deixe ninguém aqui sozinho. Todo mundo que estiver aqui na frente para oração, tem pessoas demais, irmãs aqui orando, irmãos orando, orem com eles. Nós não vamos nos alongar. Esse é um momento pessoal, particular. Isso, abençoe. Isso, abençoe. Ofereça o seu braço, ofereça assim, olha, estou aqui se você precisar, mas não force saber de nada. Temos aqui uma irmã ainda sozinha, temos aqui outra irmã sozinha, já veio alguém. Temos outra irmã aqui na minha frente sozinho, em nome de Jesus. Aqui, isso, irmão, venha, não deixe ninguém só. Aqui, Pai, temos aqui uma irmã também que está sozinha. Por favor, orem por alguns momentos. Deus, esse é o grande momento. Isso, Pai, isso, Senhor. Deus, obrigado, Pai. Isso aqui, há uma senhora, um senhor, o Senhor já está, uma senhora aqui também, Pai. Isso, esse momento não é você e Jesus. Obrigado, Jesus, por saber como, quem, quando. Deus, o critério é seu, o poder é seu. Tudo vem do Senhor, Pai. Eu não tenho mais nada. Senhor, permaneçam aqui, mesmo tendo terminado de orar, permaneçam aqui no altar, por favor, até nós encerrarmos com a bênção. Isso, Senhor, louvado seja, Pai. Sim, Pai, permaneçam aqui no altar, por favor. Deus, sim, Senhor. Pai, Deus, não importa o tempo, Deus. Enquanto os irmãos estão orando ainda, você fica aqui na frente, cante conosco esse cântico que você está. Você tem um microfone? Não tem, né? Então cante conosco. Bem suave. Isso, mais alguns momentos. Apenas alguns momentos mais. Obrigado. Permaneça com as pessoas. Se você está aqui. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Você que está aqui no altar, ficamos todos de pé. Você que está no altar, cante e tome posse. Faça um laço com as pessoas que oraram com você, se já são familiares, bem. Se não, faça um laço para dizer, eu preciso que você ande comigo. Não me deixe. Vamos manter contato. Não precisa contar se você não quiser, mas juntos. Isso, permaneçam aqui no altar. Cante. Isso, Senhor. Yes. Pai, começa uma nova fase da minha vida hoje aqui, Senhor. Isso, cante. Os tronos e domínios, tudo muda, Senhor. E poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos, Pai, santo, 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 toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, Senhor, toda a criação, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Alguns de vocês deram as mãos, outros deram um toque. Façam uma aliança com toda a liberdade, entende? Você sabe que você não está só. Como o irmão falou, nós somos parte do mesmo corpo. Vamos caminhar juntos, mas tome posse. O Senhor Jesus, do mesmo jeito que Ele comunicou-se com você hoje, Ele continua, Ele acompanha, Ele sabe o amanhã, daqui a pouco, o próximo dia, a próxima situação, Ele sabe. Vamos caminhar juntos, em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto, ou como uma versão tão melhor, que o Senhor faça resplandecer, que o rosto dele se ilumine ao olhar e ver você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vão, sejam bênção, tome posse em nome de Jesus.